E o que é cumprir o propósito de Deus? É pensar em mim e também pensar no próximo. É pensar naquilo que Deus está fazendo para alcançar a outros. Porque da mesma forma que Deus me alcançou a minha casa, Deus também quer que nós, como expressão de Cristo, através do Espírito Santo, nós possamos alcançar outras famílias, outras pessoas, para a glória do nome de Jesus. E o tema da minha palavra é cumprindo o propósito de Deus. Vamos falar juntos? Cumprindo o propósito de Deus. Cumprindo o propósito, cumprindo o objetivo. O nosso Pai, Ele é tão maravilhoso que Ele nos criou para um propósito, Ele nos criou para um objetivo. E muitas pessoas, como ainda não tiveram esse encontro genuíno, um encontro poderoso com o Espírito Santo, eles ainda não descobriram o seu propósito, mas aqueles que descobriram o propósito de Deus, o objetivo para o qual nasceram, estão aqui nessa terra, com certeza podem compreender, através do Espírito Santo, o sentido que tem a sua vida. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo é que move em nós e nos faz expressar esse caráter de Cristo, através do seu amor, do seu poder, e também, não só continuamos a ouvir a palavra, meditar, mas também praticar a palavra. E o Deus de paz, o Deus que nos criou, Ele disse assim: o céu não pôde me conter. Eu vou descer aí a terra e vou manifestar de uma forma extraordinária. Só que Jesus, o verbo encarnado, ele veio à terra numa época, numa cultura, para um povo, e ele veio, mas fez algo extraordinário, que ele não só veio para os judeus, mas veio para todos aqueles que nele crescem. E Jesus, ali na Galileia, é o texto que eu gostaria que vocês abrissem aí, em Lucas, no capítulo 8. Ali na Galileia, Jesus, ele atuou de uma forma muito extraordinária, como em outros lugares, mas vamos agora nos deter aqui, na Galileia. O nome Galileia significa circuito. Imaginamos um círculo, onde Jesus, ele atuava num círculo, num circuito, onde nós também podemos entender que o nosso chamamento, aquilo quando Deus nos escolhe, né, nos chama, Ele não quer que nós ficamos presos em um lugar só. Ele amplia, Ele nos faz abranger outros lugares, não só o lugar onde estamos, por exemplo, não só a nossa casa, não só no nosso trabalho, na igreja, no ministério onde estamos, mas também para as nações. Ele nos dá, Ele abre o leque do nosso entendimento, da nossa visão, para nós podermos irmos, né, cumprindo o ide, a grande comissão de Jesus, Mateus 28, 19, que é ide, né, e fazer discípulos. Então, quando Jesus esteve na terra, Ele atraiu para Ele homens e mulheres que se tornaram discípulos, que são seguidores de Jesus, pessoas que seguiram Jesus e que eles viveram assim coisas extraordinárias, e Jesus deu sentido para a vida dos discípulos. Aquelas pessoas que seguiram Jesus, aquelas pessoas amavam Jesus, porque eles entenderam que o Deus de paz, o Deus que é um Pai presente, que enviou Jesus, Jesus veio ensinar os seus discípulos como fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai não é só ouvir a palavra, praticar, mas também ir sem medo, sem duvidar. Não podemos ser incrédulos. Nós temos que confiar, porque Deus, Ele vai cumprir o propósito ou propósitos dele em nossas vidas. Mesmo que duvidamos ou mesmo que sejamos incrédulos,
esta não é a vontade de Deus para o seu povo, para os seus discípulos. Ele quer que nós confiamos nele, acreditamos nas promessas dele. Essa é a vontade de Jesus para nós. Mesmo que vierem as tempestades, os ventos fortes, nós precisamos confiar em Deus e acreditar nas suas promessas, porque Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. E aqui, quando nós lermos esse texto, nós vamos ver o propósito de Jesus exclusivamente nesse texto. Lucas capítulo 8, vou começar a ler aqui do verso 35. Oh, glória. Aleluia. Oh, meu Deus. Está aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Verso 21. Lucas 8, 21. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus é Jesus. E Jesus, o homem Jesus que esteve na terra, naquela época, naquele contexto, há mais de 2000 anos atrás, ele veio trazer sentido à nossa vida. Então, quem crê em Jesus, tem que fazer a vontade dele, por amor. Então, todos que estão aqui e em casa, que são seguidores de Jesus, são discípulos de Jesus, são comissionados a fazerem a vontade de Jesus, a praticarem a vontade de Deus na terra, através do amor e do poder de Jesus. Este é um ponto. Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que praticam, não só ouvem, mas praticam a minha palavra. No verso 22, que é uma continuação, está escrito assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do largo, e partiram. Veja que Jesus, ele entra no barco e os seus discípulos entram com ele. O nosso casamento, relacionamento, trabalho, ministério, qualquer coisa que um discípulo, um filho de Deus está a fazer, Jesus entra na vida da pessoa, ele entra em todas as áreas da vida da pessoa. Olha aqui, todas as áreas, olha o círculo, olha o circuito. Jesus, ele começa a circuncidar, ele começa a atuar como um círculo em todas as áreas da vida da pessoa. Este é um ponto. Então, quando Jesus entra no barco, ele diz: eu entrei na sua vida, mas eu entrei na sua vida para entrar em todas as áreas da sua vida, no ministério, no trabalho, na família, nos filhos, enfim, tudo aquilo que faz parte da sua vida, eu entrei em todas as áreas. Aqui nós vemos o poder, o amor de Jesus em nossas vidas. Ele é pleno, ele é completo. Mas o objetivo de Jesus não é só entrar no barco. Ele não só quer que nós entramos com ele nessa jornada maravilhosa, onde ele tem acesso em todas as áreas das nossas vidas, mas que nós também tenhamos confiança, sem duvidar, sem sermos incrédulos, mas para que ele possa ativar a nossa fé, porque ele tem certeza
como nos criou, e sabe que as trevas, os demônios, Satanás, eles vão tentar contra as nossas vidas, mas Jesus vai mostrar nesse texto algo que nos surpreende. Jesus, ele fazia a obra de Deus, ele trabalhava para Deus, e ele fazia isso com poder, com amor e com a convicção do chamado para cumprir o propósito de Deus na terra. Então ele trabalhava muito, mas ele também sabia que como homem, ele precisava ter um tempo de descanso, e ele, como a gente entende aqui no texto, ele não perdeu tempo. Como ele é que traz o equilíbrio para o universo, para o barco, para as nossas vidas, ele vai dormir na polpa do barco. Ele está dizendo: eu sei que vocês vão duvidar, eu sei que vai vir uma tempestade, um vento forte, o mar vai ficar agitado, eu sei que vocês vão ter medo, mas eu também sei que vocês, mesmo eu dormindo, vocês vão me acordar, e eu vou ensinar vocês algo surpreendente. Eu vou levar vocês lá no passado, mas não para ficar no passado, é só para trazer para vocês uma essência que não vai ficar em Abraão. A essência da vossa adoração sou eu vim do coração de Deus, eu estou na terra para mostrar para vocês, que vocês, quando vieram esse vento forte, esse mar agitado, vocês ficaram com medo, e vocês me acordaram, e vocês disseram: Jesus, tu não importas que nós estamos perecendo e que a água está entrando para o barco, nós vamos morrer, nós estamos com medo, está difícil para nós. E Jesus diz: eu vou só lembrar vocês algo, vocês são filhos de Abraão, o vosso pai, o pai da fé é Abraão. Jesus estava dizendo: porque sois são tímidos, era como se ele estivesse dizendo para eles: o vosso pai não é Abraão? Ele é o pai da fé. Por que vocês não usaram a vossa fé? Vocês não são hebreus? Vocês não são judeus? Por que vocês não usaram a vossa fé? Mas eu vou ativar a vossa fé. Mas primeiro eu vou fazer, eu vou vos ensinar, e aí vocês vão aprender comigo. Vocês vão ver como é fácil, como é tremendo quando nós estamos na vontade de Deus. Um barco, eu costumo dizer que é assim: nós estamos nas mãos de Deus, o mesmo barco que levou eles para a outra margem. No final nós vamos ver que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, Eclesiastes 7:8, que o mesmo barco que levou Jesus e os seus discípulos lá para ter com o homem Gadara, o gadareno, foi o mesmo barco que trouxeram eles de volta, com uma missão cumprida. Jesus está dizendo que tudo que nós fazemos nesta terra, tudo que nós fazemos nesta terra, tudo que nós temos nesta terra, não é mais importante, não é melhor do que fazer a vontade de Deus. Então nós que estamos aqui e em casa, nós precisamos compreender isso. Como? Através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, que Jesus enviou para não ficarmos órfãos, para não ficarmos aqui sem saber o que fazer. Não, Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, e nos empoderou, nos capacitou, nos ergueu, nos levantou nessa geração, nesse tempo que é hoje, agora, para nós cumprirmos o propósito de Deus. E cumprir o propósito de Deus é ter o entendimento que a minha família, que tudo que eu tenho, que eu possuo, não é melhor ou maior do que cumprir o propósito de Deus, que é fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É não só ouvir a Deus, fluir na vontade do Espírito Santo, mas é olhar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no barco, eu sei que o Senhor está na minha casa, no ministério, no trabalho, em todas as áreas da minha vida. O Senhor está em todas as áreas da minha vida. Mas eu também sei, Senhor, que o Senhor quer que eu te amo acima de todas as coisas, que eu te adoro, que a essência é o Senhor. Abraão era o pai da fé, mas o Senhor é o pai da eternidade. O mesmo Deus que deu fé para Abraão é o mesmo Deus que me deu fé.
O mesmo Abraão que creu e ele foi justificado por Deus, pela justiça de Deus, que ele levou o seu único filho, o filho da promessa, para um sacrifício, e Deus fez um milagre na vida de Abraão, poupando a vida de Isaque, e hoje estamos aqui, porque a palavra de Deus, ela é fiel para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Assim como Deus foi com Abraão, foi com os discípulos aqui nesta época, Ele continuará sendo conosco hoje, da mesma maneira, da mesma forma. É nessa dimensão que os discípulos, que os filhos de Deus que somos nós temos que viver, cumprindo o propósito de Deus. E eu até fiz essa pergunta e vou fazer de novo. E o que é cumprir o propósito de Deus? É pensar em mim e também pensar no próximo. É pensar naquilo que Deus está fazendo para alcançar a outros. Porque da mesma forma que Deus me alcançou a minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus, Deus também quer que nós, como expressão de Cristo, através do Espírito Santo, nós possamos alcançar outras famílias, outras pessoas, para a glória do nome de Jesus. Isto é cumprir o propósito de Deus, é pensar em mim, pensar no fogo, na glória de Deus que está em minha casa, e levar esse fogo e essa glória de Deus na vida de outras pessoas. Como nós adoramos o Senhor, dizer, vocês também podem adorar a Ele. Ele está acessível, aberto, Ele quer entrar no teu coração, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Para quê? Para que a nossa vida tenha sentido. Aleluia! Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Jesus, ele mostrou para os discípulos algo interessante, porque a palavra de Deus, ela é pedagógica. Era como mesmo Jesus dizendo para eles, nós saímos de um lugar, nós estamos indo cumprir o propósito de Deus em outra margem, no outro lugar. Nós vamos a Gadara, lá tem um homem possesso, está endemoniado, legião de demônios. Aquele homem, o propósito de Deus na vida dele é para que quando eu chegar lá eu vou libertar aquele homem, eu vou curar aquele homem, eu vou salvar aquele homem. Aquele homem vai para Decápolis, um conjunto de 10 cidades, e toda Decápolis vai ouvir falar de mim, que eu sou bom, que eu liberto, que eu curo, que eu transformo, que eu salvo. Então nós, mesmo que a tempestade veio neste momento, a onda forte, o mar agitado, água entrando no barco, nós não vamos perecer. Eu estou na terra, Jesus dizendo, para cumprir um propósito, nós vamos lá e nós vamos voltar. Eu quero dizer para vocês e para mim também, quando nós entendemos que Deus está conosco, uma das evidências é que quando nós passamos pelo processo, nós somos testados, nós somos provados. E quando nós passamos pelo processo e somos aprovados, nós conseguimos cumprir o propósito. Então, todo plano de Deus, todo propósito de Deus tem um processo. Por que o processo? O processo é para nós entendermos que não é pela força, não é por nós mesmos. Porque nós vimos aqui neste texto que um vento forte, o mar estava tão agitado, foi uma tempestade, que se realmente Jesus não usasse o poder que ele tinha, eles poderiam e morreriam mesmo. Isso é para Deus, nós entendemos que quando Deus tem um
propósito na nossa vida, na terra, estou falando agora, nós temos que também passar pelo processo, no casamento, no trabalho, na faculdade, no ministério, em qualquer área da nossa vida. Lembra, Galiléia, circuitos, ciclos, Jesus estava ali, operando em todas as áreas, em todos os lugares, porque Jesus entendeu que onde ele chegava, o fogo, a glória, a presença dele estava ali, Deus estava com ele, e algo transformador, algo aconteceria extraordinário, e Jesus não estava só pensando naquele homem, ele pensou naquelas 10 cidades, ele não só pensou naquele homem, ele pensou em todas aquelas famílias que habitavam ali. Então Deus, ele abre o nosso entendimento. Aí vem uma humildade dentro de nós, vem uma dependência de Deus, aí a dúvida sai de nós, a incredulidade sai de nós, e nós começamos a fluir nos dons, no amor, nós começamos a fazer a obra, e mesmo quando nós estivermos cansados, o que é que nós vamos fazer? Quando nós estivermos cansados, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dormir, nós vamos descansar. Por quê? Porque nós estamos nas mãos de Deus, nós sabemos em quem nós estamos inscritos, nós sabemos que quando vier uma tempestade, um vento forte, e os demônios se levantarem contra nós, nós vamos dizer, nós estamos nas mãos de Deus, nada vai nos parar, nós vamos cumprir o propósito de Deus, através da minha vida, da minha casa. Este é o entendimento que nós precisamos ter, e eu creio que nós temos, e por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós temos esse entendimento, que as tempestades das nossas vidas, os ventos fortes, não é para nos matar, é para nos aperfeiçoar, é para nos capacitar, nos moldar, e nos fazer lembrar, que Deus está conosco, que nós precisamos continuar confiando nas promessas de Deus. Então, primeiro ponto, confiar nas promessas de Deus. Segundo ponto, as tempestades, os ventos fortes que vêm em todas as áreas das nossas vidas não são para nos matar, não são para nos destruir, mas para nos fazer ficarmos mais fortes. Como? Dependendo de Deus. Deus vai dar uma sacudida em nós e dizer: filho, filha, eu te chamei para um propósito, eu te chamei para cumprir algo muito maior que você está pensando, muito mais poderoso, mas se alinha comigo, eu vou ajudar você a chegar do outro lado, e você vai ver quão grandioso será o meu poder através da sua vida, e essa glória não é sua, essa glória é minha, porque através da sua vida, nós vamos alcançar muitas vidas. E Jesus vai ter com um homem, este homem, o gadareno, tinha uma legião de demônios. Jesus liberta este homem, e este homem, eu quero aqui concluir, para nós orarmos, em Lucas, no capítulo 8, no verso 38, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. Um homem que correntes, um homem que demônios, perturbava tanto esse homem, que não tinha juízo. Esse homem, um endemoniado, ele quando foi liberto, foi transformado, foi curado, foi salvo por Jesus, ele falou: o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. E ele estava ali adorando Jesus aos pés. Era como ele dizendo assim: agora, me levanta para o novo tempo que o Senhor tem para mim. Me levanta para essa nova fase que o Senhor tem para mim. E Jesus disse: eu tenho um propósito para a sua vida. Essa palavra, ela serve para mim, serve para você, mas serve também para nós, quando sairmos daqui, levarmos para as pessoas que não têm sentido na vida, não têm propósito na vida. Que é o que aconteceu aqui no verso 36. E algumas pessoas que tinham presenciado
Os feitos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos rogaram-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus voltando de novo para o barco, indo de novo para o barco, voltou, o mesmo barco que o levou voltou. Jesus está dizendo: você esqueceu quando você estava namorando, era noivo, você casou? Lembra quando você não tinha filhos, você tem filhos? Você não tinha trabalho, agora você tem trabalho. Você não ia para as nações, recebeu tantas palavras proféticas e hoje você está viajando para as nações. Você lembra no início? Você lembra a experiência do primeiro amor, de quando você começou? Eu quero fazer você lembrar novamente que eu sou o mesmo que comecei Filipenses 1:6, a boa obra. Eu vou terminar essa obra na tua vida. Jesus sempre nos lembra, Ele sempre nos faz refletir que o amor dele nos constrange, porque nós podemos passar tantas fases nas nossas vidas, e Jesus sempre diz assim: você esqueceu de quando tudo começou? Você esqueceu que eu te dei os dons, e eles são irrevogáveis, Romanos 11:26, e mesmo que quando você caiu, você desanimou, saiu da minha presença, eu não tomei de você os dons, eu te dei. Então hoje é um momento de nós, nessa manhã, aqueles que estão, caminhando firme no Senhor, na palavra, também para aqueles que têm duvidado, têm estado desanimados. Essa palavra também é para aquelas pessoas que se afastaram da presença de Deus, desse fogo, dessa glória. Essa palavra é para aquelas pessoas também que deixaram de adorar o Senhor. Essa palavra é para aquelas pessoas também que nunca tiveram um encontro com Jesus e ouviu essa palavra e diz assim: eu quero experimentar, eu quero vivenciar, eu quero viver o melhor que Deus tem para mim. Eu creio que pelo texto e pelo que eu estou sentindo agora e pelo que eu estou tendo revelação, não só um sentimento, mas uma revelação do Espírito Santo, que é Ele aqui que nos revela. Você que nunca teve essa experiência real com o Espírito Santo, genuína, um toque do Espírito de Deus, você está abrindo o seu coração agora e está dizendo: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você que quer mais de Deus, você que quer mais de Deus, fala assim: Pai, eu quero mais de Ti, eu quero viver mais, eu quero viver mais. Pela essa palavra, eu já estou vendo aqui que tem muito mais para o Senhor fazer na minha vida. E aqui no verso 30, está escrito assim: volta para casa. E conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi o homem de quem, verso 38, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Que coisa maravilhosa também que nós aqui aprendemos, é que este homem, havia 6.000 demônios, uma legião de demônios. Eram muitos demônios. Não vamos entrar aí, vamos entrar aqui. O que Jesus fez com este homem? Ele teve um encontro tão poderoso com Jesus, que ele queria seguir Jesus. Jesus diz: olha, se você cumprir o meu propósito, se você ficar aqui e falar o que Deus fez na sua vida, você já está cumprindo o propósito de Deus, assim como eu. E ele fez tudo, falou, evangelizou. Foi um evangelismo extraordinário, foi ou não foi? Foi um evangelismo extraordinário.
Charles Spurgeon, ele diz assim que o evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo como encontrar pão. Nós somos esses mendigos que encontramos com Jesus, comemos deste pão, alimentamos deste pão e não vamos cansar de levar esse pão para as pessoas. Nós precisamos levar a salvação, o poder, a graça, a transformação, a unção, a ação do Espírito Santo, expressar o caráter de Cristo através das nossas vidas. Jesus falou, não precisa vir comigo, vai, como se diz, ide, porque se você cumprir o meu propósito, você vai fazer tudo aquilo que eu também fiz da parte de Deus. E agora, finalizando, eu quero dizer para vocês, o mesmo Deus que enviou Jesus, ele está vivo, sentado à direita do Pai, e ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E ele diz assim, o meu Espírito vai conduzir, vai guiar vocês nos lugares certos, nas pessoas certas, nas famílias certas. E este é o lugar que nós estamos, para nos fortalecer em Deus e fazer o extraordinário, cumprindo o propósito do Senhor.